Olá, sou Rosana Pavão, aqui de Belém do Pará, mais uma amiga de Deus para compartilhar o devocional de Oswald Chambers, do livro Tudo para Ele, um projeto maravilhoso do Instituto Jesus Cristo. Vamos lá então, hoje 26 de abril, a escalada suprema. Toma teu filho, oferece-lhe um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, versículo 2. Que episódio, que desafio, né? Que postura de fé de Abraão. O caráter de qualquer pessoa determinará como ela interpreta a vontade de Deus. Salmo 18, versículo 25 a 26. Abraão entendeu que a ordem de Deus significava que ele teria que matar seu filho e apenas pela dor de uma tremenda provação podia se livrar de ideias preconcebidas quanto a esse assunto. Deus não tinha outro recurso ao seu dispor do qual pudesse lançar mão para purificar a sua fé. Se obedecemos ao que Deus diz, movidos por uma convicção sincera, Ele nos liberta dos preconceitos que nos levam a ter uma imagem errada sobre Ele. Existem muitas crenças desse tipo, das quais nós devemos livrar, por exemplo, a de que Deus tira uma criança porque a mãe a ama demais. Isso é mentira do diabo. É uma caricatura da verdadeira natureza de Deus. Se o diabo puder impedir-nos de realizar a suprema escalada, de nos livrarmos de falsos preconceitos a respeito de Deus, ele o fará. Mas se nos mantivermos fiéis a Deus, Deus nos fará passar por uma prova que nos levará a melhor e mais neutro conhecimento dele. O ponto culminante da fé de Abraão era que ele estava preparado para fazer qualquer coisa por Deus. Estava ali para obedecer a Deus. Não importava a crença que tivesse que contrariar para isso. Abraão não era um seguidor de suas próprias convicções, pois de contrário teria sacrificado Isaac e dito que a voz do anjo era a voz do diabo. E essa é a atitude do fanático. Se você permanecer fiel a Deus, Deus o guiará através de todas as barreiras, até o âmago do conhecimento dele. Mas há sempre essa condição: renunciar a convicções e a crenças tradicionais. Não peça a Deus para aprová-lo. Nunca faça uma declaração como a de Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para o monte. Abraão não fez nenhuma declaração desse tipo. Permaneceu fiel a Deus e Deus assim pôde purificar toda a sua fé. O interessante é que Abraão, ele não questionou a Deus. Ele entendia e ele tinha convicção da soberania do Deus a qual ele servia, do Deus que estava no controle de todas as coisas, que ele podia confiar nesse Deus. Por mais difícil que parecesse, ele entregou o seu filho. Ele confiou a vida do seu filho, sabendo que Deus é o Deus provedor, é o Deus que nunca o deixou e nunca ia deixar, e não fazia algo de qualquer jeito. Então, essa confiança que é a fé, é aquela fé que realmente atrai o reino de Deus aqui nessa terra, que surpreende, que nos torna íntimo de Deus. É essa confiança, uma confiança inabalável. Que essa manhã possamos entender isso, que Deus é um Deus fiel, que nos chama a permanecer nele, né? Então é uma escalada suprema em direção ao céu. Quando nós entendemos o caráter de Deus, quando entendemos esse Deus, que ele é um Deus sincero e ele quer ver o nosso coração se movendo em perfeita convicção na sua soberania, um Deus que nos ama incondicionalmente, é um amor sem medidas, que ele vai realizar sua vontade em nós a partir do momento que quanto mais confiamos, mais oferecemos o nosso coração em holocausto para ele.
em sacrifício vivo, Ele nos inspira, nos abençoa a crescer nessa escalada. E assim nos livramos de falsos preconceitos a respeito dele. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fala nessa manhã que precisamos de manter fiéis a esse Deus tão soberano que Tu és, porque sempre o Senhor nos levará ao melhor. Senhor, a fé de Abraão nos inspira a entender nessa soberania de um homem que descansou na perfeição de um Deus que ele servia, no Deus que ele confiava. Esse é o nosso Deus. Aumenta, Senhor, o nosso entendimento para descansar em Ti, que possamos permanecer em ouvir a Tua voz, no Deus perfeito, no Deus inabalável, um Deus que não faz nada de qualquer jeito, um Deus que faz tudo de forma perfeita, que tem o controle de tudo, que não errou no processo, mas que sempre está sondando o nosso coração e as motivações da nossa alma, Pai. Deus, que possamos oferecer essa manhã o nosso coração em sacrifício no holocausto, Senhor, sobre o monte ali, Pai, onde o Senhor nos mostrará a Tua perfeição, porque Tu és um Deus perfeito. Então, a semelhança de Abraão que sacrifica Isaac, nós queremos sacrificar o nosso coração, Senhor, a Ti, te alegrando, não fazendo perguntas, mas descansando e entendendo. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da presença de Deus. Se você gostou desse devocional, compartilhe com mais pessoas para que possamos levantar uma multidão de amigos de Deus. Dê um like e compartilhe para a glória de Deus.